O dia 31 de outubro, ele não é o Dia das Bruxas, ele foi feito o Dia das Bruxas. É uma criação pagã para valorizar e enfatizar uma cultura pagã, uma prática totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus e até mesmo a alguns princípios básicos da família, porque na sua origem o Dia das Bruxas não é tão bonitinho como parece hoje para as crianças, a abóbora. Tem origem bem macabra, não queremos entrar nesse detalhe, mas queremos lembrar que o dia 31 de outubro, para os cristãos, ele é um dia histórico, ele celebra o dia da reforma. E você pode me perguntar, o que é o dia da reforma? O dia da reforma é aquele dia especial em 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão que lutava contra os desmandos da igreja, porque naquele período do início do século XVI, havia um excesso de religiosidade, de abusos econômicos, de poder. A igreja, tentando construir uma basílica gigante, ela explorava os fiéis, vendia indulgências. E o que é indulgência, pastor? Indulgência era um certificado de pecar à vontade e ter a salvação garantida para sempre no céu. Bastava dar muito dinheiro. Coincidência ou não, parece que tem correspondentes modernos disso hoje, mas enfim, havia tanto abuso e tanta gente lamentando e sofrendo com esses abusos, que alguns começaram a se levantar. Savonarola, outro monge católico, também foi martirizado. Muitos morreram. A Inquisição, por exemplo, era algo assim terrível, que matava, torturava as pessoas. Ela criava mecanismos de escravizar a mente, o corpo, a alma. Era algo assim muito, muito, muito sério. Então, quando Martinho Lutero se levantou, foi para dizer, basta, basta. O justo viverá pela fé. É o princípio mais forte da reforma. O texto básico de Romanos, que norteou a reforma é: o justo viverá da fé, não de obras, não dos decretos de papas ou de cardeais ou de documentos, mas o justo vive pela fé e a fé somente. Um princípio bem forte que norteou a reforma são as 5 solas. As 5 solas são palavrinhas em latim que dão uma ideia de quais são as bases, os primados da reforma, sobre o que ela está plantada e estabelecida. A primeira é sola fide, só a fé sem as obras. Sola Dei, somente Deus e nenhum outro Deus, nenhum outro ensino. Sola Christus, não necessariamente nessa mesma ordem, sola Cristo, só Cristo, Redentor, Salvador. Sola Scriptura, é outro princípio da reforma. E sola gratia, a graça de Cristo. Então, sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola Dei, sola Scriptura. Independente da ordem, essa base, a palavra de Deus, como a sola Escritura, é o que garante que nós não vamos ser manipulados por ensinos de homens ou por ensinos de qualquer outra natureza. Então, queridos, a reforma, ela foi literalmente uma revolução. Não apenas uma revolução religiosa, que realmente foi, mas também uma revolução econômica, social, cultural, política, porque a Alemanha, a Holanda, vários países eram dominados pela Espanha e pela Igreja Católica. Quando os alemães e depois os suíços, os franceses se levantaram com a reforma na pessoa de Lutero, depois John Calvino e depois John Wycliffe, que foi bem antes na Inglaterra, e depois Henrique VIII, o próprio Zwinglio na Suíça, foram expoentes que trouxeram toda uma conscientização para os seus países de que era necessário reformar a igreja, a liturgia, a fé, a maneira de adorar a Deus, não criando algo novo, mas voltando para as Escrituras. Porque naquele período do século XVI, a igreja, como um todo na Europa, estava inteiramente distorcida dos princípios bíblicos. Ninguém lia a Bíblia, tudo estava em latim, tudo era apenas filtrado pelas autoridades religiosas da época. E um dos primados da reforma é a livre interpretação das Escrituras. O homem não vai somente cada um fazer o que ele pensa, mas ele pode ler a Bíblia da sua própria língua, ele pode, leigos, pessoas simples, comuns,
ler e basear a sua fé no texto escrito da palavra de Deus e não apenas na interpretação que alguns poucos vão dar para ela. De maneira que a reforma se espalhou por toda a Europa, muita gente foi perseguida e morreu. Ela se espalhou depois para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Surgiram vários grupos, como os calvinistas, como os zwinglianos, né? Os anabatistas. Vários grupos surgiram, mas todos focados na palavra de Deus como base, ainda que com pequenas variantes doutrinárias, mas todos tinham essa motivação e essa intenção de reformar a igreja. E reformar significa trazer de volta a forma original. Reformar significa consertar aquilo que foi estragado. Reformar significa livrar de erro, de sujeira. É como você reforma uma cadeira, você reforma um carro, é trazer de volta a uma forma bonita, aceitável, ao que já foi antes, porque a igreja começou pura com o apóstolo Paulo, com os apóstolos. Muitos sofreram, foram martirizados, pagaram alto preço para que o evangelho fosse difundido na sua essência. Claro que não somos tão românticos de dizer que a reforma consertou tudo, porque um dos primados da reforma era uma igreja reformada, sempre se reformando. A igreja se reformar sempre quer dizer que nós estamos cada dia encontrando volta à palavra. Não estamos encontrando revelações novas, mas iluminação nova do que a palavra de Deus já tem. Então, mesmo hoje, a reforma continua. 507 anos depois. A reforma ainda é uma realidade bem viva e bem presente, porque cada igreja, cada cristão, cada discípulo, cada família, vivendo o evangelho de Jesus na sua essência, está praticando os princípios da reforma. Então nós estamos reformados, tem uma brincadeira, né? Reformar é meio que fazer uma ação superficial, não é o significado da reforma protestante. Mas nós vamos além. Nós cristãos, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Assim que nós celebramos no dia 31 de outubro a reforma da igreja e que ela continue se reformando em Cristo para ser luz do mundo, sal da terra, testemunho vivo da verdade. Cada um de nós tem essa incumbência, essa missão de andar como reformado, como um reformador em prol do evangelho, alcançar todos os povos para a glória de Jesus, até que ele venha, como as águas cobrem o mar. Então, feliz dia da reforma.